esse é um tema de extrema importância. Nós estamos saindo da maior emergência de saúde pública que o mundo já viu, a pandemia da Covid-19. E foi justamente com o nosso Sistema Único de Saúde que nós conseguimos vencer essa difícil situação sanitária. A Constituição Federal de 1988 consagra a saúde como um direito fundamental. E não há saúde sem médicos qualificados. A nossa Carta Magna, em seu artigo 196, consagra que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas. Entre essas políticas se inclui necessariamente a formação dos recursos humanos para o sistema de saúde, que não se cinge à formação de médicos. O país, o Brasil, é um país que tem mais de 500 mil médicos. E boa parte desses 500 mil médicos, eles foram injetados dentro do sistema de saúde nos últimos 20 anos. 260 mil médicos no sistema de saúde nos últimos 20 anos. E o nosso país tem 360 escolas médicas. O vice-campeão em escolas médicas do mundo. Eu pergunto, e esse vice-campeonato está assegurando o provimento adequado de médicos para a nossa população? Sim ou não? E será com a abertura indiscriminada de escolas médicas que nós vamos resolver o problema de médicos nas nossas 48 mil unidades básicas de saúde? Se a resposta for sim, vamos liberar a abertura de escolas médicas. Vamos considerar inconstitucional o dispositivo legal ora reclamado. Mas se a resposta for ao contrário, não, devemos sim seguir o que nos falou aqui com muita propriedade o professor Milton Arruda e a professora Patrícia Tempesky, numa análise técnica de como nós devemos considerar a abertura de escolas médicas no Brasil. O nosso país tem um dos maiores sistemas de saúde de acesso universal, integral, igualitário e gratuito do mundo. São 48 mil unidades básicas de saúde. Nós temos 7 mil hospitais, 500 mil leitos hospitalares. E quais são os médicos que nós precisamos? Nós precisamos de médicos que cuidam da atenção básica, médicos da saúde comunitária. De outro lado, pela transição demográfica que vivemos, nós precisamos de geriatras, mas também precisamos de neonatologistas, porque as mulheres hoje optam por ter filhos mais tarde. Então, essa discussão é uma discussão complexa e é uma discussão que não vai se resolver buscando vagas em escolas médicas através de medidas judiciais. O judiciário já tem muita tarefa a fazer, e não é abrindo vagas em escolas, em locais onde não há área de prática, que vamos resolver esse problema. Nos últimos anos, houve determinadas normativas que frearam essa abertura indiscriminada de escolas médicas. Não obstante, as vagas nas escolas existentes, elas cresceram. Elas cresceram, mas não descentralizaram os médicos. Ministro Gilmar Mendes, eu sou de um estado pequeno, o estado da Paraíba, que tem cerca de 3,8 milhões de habitantes. E no meu estado, ministro, são 9 escolas de medicina. Uma na cidade de Patos, escola privada. 2 na cidade de Cajazeiras. E isso não interiorizou o trabalho médico. Continuamos com dificuldades de médicos na atenção básica. Ou seja, nós precisamos, sim, de políticas públicas eficientes,
que sejam construídas pelo Estado brasileiro, no caso, pelo Poder Executivo, que é a quem incumbe a efetivação da política pública. No caso em particular, o ministro Vitor Godoy e eu temos uma interlocução permanente e queremos trazer a saída daquela portaria de 2018, não só para permitir que novas escolas surjam dentro da perspectiva do chamamento, mas também para fechar escolas que não formam os médicos que a sociedade brasileira precisa. É fundamental que a administração pública tenha essa prerrogativa. Cito aqui para os senhores que assumi o comando do Ministério da Saúde no auge da pandemia, e naquela época a grande dificuldade era com médicos intensivistas, e também há o corporativismo médico, né? Há colegas que não querem de jeito nenhum que se abra a faculdade de medicina e não se abra vaga, até feche. Não é o caso. Mas tínhamos carências na medicina intensiva, era uma verdadeira corrida de 400 metros com barreira para formar um intensivista. Pois bem, eu e o ministro da Educação trabalhamos para mudar a matriz de competência da formação do médico intensivista. Derrubamos um pré-requisito desarrazoado e essa especialidade passou a ser uma especialidade de acesso direto. Parte dos óbitos da Covid-19 no Brasil, que foram mais de 680 mil, decorre da falta de qualificação desses profissionais. Médicos que, ao entubar a traqueia, entubavam o esôfago. E qual é o resultado disso, meus senhores? Resolveremos isso com a abertura de escolas médicas? A resposta é não. Nós vamos resolver isso qualificando as escolas que nós temos, fazendo sistemas de acreditação dessas escolas médicas, discutindo o chamado exame de progresso, porque se deixarmos essas faculdades abrirem aí sem critério nenhum, vamos cair no mesmo contexto das faculdades de direito. E aí a OAB começou, através do exame de ordem, a barrar esses bacharéis em direito de exercerem a advocacia e até cargos na magistratura, no Ministério Público, etc. Então, por que não discutir o exame de progresso, 2 anos, 4 anos, 2 anos, 4 anos, 6 anos, como estava na conformação inicial da lei em 2013? Essa audiência pública é uma oportunidade extraordinária para que, sob o comando de Vossa Excelência, que também é um professor de elevada qualificação, nós consigamos buscar novos rumos para formar os médicos que o nosso Brasil precisa. E nesse último minuto, ministro Gilmar Mendes, sendo hoje o dia 17 de outubro, o dia da vacina, fazer uma homenagem ao nosso Oswaldo Cruz, o pai da vacinação no Brasil. Foi com elas que nós superamos a emergência de saúde pública da Covid-19 e hoje podemos estar aqui reunidos e com a perspectiva de uma nova esperança para o nosso Brasil.